Você já ouviu falar em zoolatria? Não é um novo tipo de pet shop com altar. É a adoração religiosa de animais. Tem gente que conversa mais com uma estátua de mármore do que com os próprios amigos. E ainda jura que o gato da vizinha entende tudo que ela fala. Em várias culturas, os bichos não são só fofinhos ou assustadores. Eles são sagrados. E não porque são o melhor amigo do homem, mas porque representam deuses, têm poderes místicos ou simplesmente sabem fazer pose de entidade. Se você acha que seu gato se acha um deus, imagina os do Egito Antigo. Lá, eles eram praticamente celebridades. Usavam joias, comiam banquetes finíssimos e, quando morriam, eram mumificados com mais glamour que muita gente rica hoje em dia. Tudo por causa da deusa Bastet, uma diva felina símbolo de amor, proteção e miau. Os egípcios não estavam de brincadeira quando o assunto era gato. Se alguém sequer encostasse no bichano de forma suspeita, já podia se preparar para ser cancelado eternamente, com direito a punições pesadas. E não estamos falando de perder seguidores no Instagram, mas de castigos reais, tipo morte ou exílio. Tudo isso porque os gatos eram vistos como os olhos atentos da deusa Bastet, sempre prontos para detectar energias ruins, espíritos malignos ou apenas aquele rato inconveniente da despensa. Já na Índia, as vacas são tipo a Beyoncé da espiritualidade. Não são deuses, mas são tratadas com tanto respeito que andam livremente pelas ruas, sem precisar pagar IPTU ou atravessar na faixa. Elas representam vida, generosidade e paz. Nem precisa dizer que churrasco por lá é só de tofu. E não pense que é exagero. Tem gente que decora a vaca com flores, pinta os chifres com tinta colorida e até faz festinha de aniversário pro bicho. Em algumas cidades, se uma vaca resolver sentar no meio da rua, o trânsito para e ninguém reclama. É quase como se ela tivesse o superpoder de comandar o caos com um simples mugido. Afinal, quando você é símbolo de paciência e abundância, pode tudo. E que tal os elefantes? Na Índia, eles são VIPs nos templos, principalmente por causa de Ganesha, o deus com cabeça de elefante que resolve treta, remove obstáculos e ainda traz sabedoria. Ele é tipo o coach espiritual dos hindus, só que fofo e com tromba. Nos grandes festivais, os elefantes desfilam todos produzidos. Coloridos, dourados e com pintura facial digna de desfile de carnaval místico. E o melhor? Eles são tratados como verdadeiras celebridades, com direito a banho de pétalas e aplausos da galera. Tipo uma diva pop, mais de 4 toneladas. E as cobras? Pois é. Se aqui elas causam gritaria, na Índia são reverenciadas como símbolos de renascimento e proteção. No festival Nag Panchami, tem até gente oferecendo leite direto para toca de cobra. Não tente isso em casa. Sério. Durante esse festival, as cobras, vivas ou em forma de estátuas, recebem flores, doces e até músicas especiais. É quase um spa espiritual para répteis escamosos. E o mais curioso,
Muitos acreditam que agradar uma cobra traz boa sorte e afasta o azar. Sim, lá a serpente pode ser seu amuleto da sorte. E tem mais. Na mitologia, algumas cobras são tipo os seguranças VIP dos deuses. Tem uma, por exemplo, chamada Shesha, que serve de colchão cósmico para o deus Vishnu. Já pensou? Enquanto por aqui a gente só quer distância de uma jiboia, por lá ela pode ser símbolo de equilíbrio universal. Resumindo, respeito máximo para a serpente sagrada. Ei, não vai embora ainda não, porque o próximo animal sagrado pode ser o seu pet disfarçado de entidade milenar. Vem comigo nessa viagem espiritual que mistura mitologia, tradições milenares e bichos que seriam influencers hoje em dia. Bom, até aqui já demos aquele rolê espiritual com as vacas sagradas da Índia, respeitadíssimas, com direito a passear na rua sem ser multada. Os elefantes majestosos que têm mais prestígio que muita celebridade em festival. E as cobras reverenciadas que ganham leite na boca. E não, isso não é fanfic. Então senta aí, segura seu pet no colo, só para garantir, e continua assistindo, porque os próximos animais sagrados vão te deixar com a pulga, sagrada, atrás da orelha. Mas o mundo é grande, e o zoológico místico das tradições humanas não para por aí. Agora vamos continuar essa viagem e conhecer outras celebridades do mundo animal que também ganharam status divino. Segura o incenso e vem comigo. Kukur Tihar. Os cachorros são literalmente venerados como seres divinos. Isso mesmo. Nada de ai que fofo. Aqui é ai que sagrado. Nesse festival, os doguinhos são tratados como verdadeiros reis. Eles ganham guirlandas de flores, pintinhas vermelhas na testa, a famosa tica, e ainda são servidos com comidinhas especiais, muito mais chique que brunch hipster de domingo. A ideia é agradecer pela lealdade, proteção e amor incondicional que os cães oferecem. E não pense que é só pelos pets de casa, não. Até os cães de rua são homenageados. É um dia inteiro só para eles, com direito a paparico e respeito espiritual. Isso porque, na cultura hindu, os cães são considerados guardiões entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Tipo porteiros cósmicos, só que fofinhos. E se você achava que só os gatos egípcios e os cães nepaleses tinham status VIP, segura essa. Na Índia, até os macacos têm templo próprio. Sim, senhoras e senhores, apresento a vocês o Templo dos Macacos Sagrados, onde os símios não só fazem parte do rolê, como são os donos da festa. Esse templo, também conhecido como Galwar Bagh, fica em Jaipur, e é lar de centenas de macacos que vivem por lá como se estivessem num resort espiritual. Eles andam livremente, escalam as paredes dos templos, roubam uns petiscos dos visitantes, com toda a cara de pau do mundo, e ainda recebem oferendas como se fossem celebridades de Bollywood, versão peluda. E por que tanto prestígio? Por causa do deus Hanuman, a divindade hindu com forma de macaco, símbolo de força, coragem e lealdade. Os devotos acreditam que os macacos são seus representantes terrenos, ou seja, dar uma banana para eles pode, literalmente, te render boas energias e bênçãos divinas. E não, isso não é uma metáfora. Só não vale dar bobeira com comida ou usar boné fácil de arrancar, porque esses macacos são sagrados, mas também marotos profissionais. O importante é respeitar, rir, de preferência sem ser o alvo, e curtir essa mistura maravilhosa de fé, natureza e caos tropical organizado. E aí, depois desse tour espiritual peludo, uma coisa é certa. No mundo das divindades, os humanos que lutem,
porque os animais já têm cadeira cativa no céu, no templo e até no altar. Teve gato egípcio vivendo vida de faraó, com joias, banquete e direito a funeral de luxo. Mais chique que muito influencer por aí. As vacas da Índia, respeitadíssimas, desfilando pelas ruas como verdadeiras divas vegetarianas. Cobras? Enquanto aqui a gente grita e sobe no sofá, lá na Índia elas ganham leite na boca e status de guardiãs cósmicas. Os cães no Nepal são tão valorizados que ganham um festival só para eles, com flores, comida especial e selfie na testa. E os macacos da Índia? Nem se fala. Tem templo exclusivo, recebem oferendas e ainda roubam lanches como se fosse parte do ritual. No fim das contas, se você achava que só humanos tinham conexão com o sagrado, tá na hora de rever esse conceito. Porque nesse zoológico espiritual do planeta Terra, tem bicho com mais prestígio que muita gente por aí. E quer saber? Merecem. Agora respira fundo, dá um abraço no seu pet. Vai que ele é uma divindade disfarçada. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que o gato dele manda na casa. Porque, provavelmente, manda mesmo. Agora faz o seguinte. Curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo que acha que o gato dele é realeza, comenta qual animal você acha que já reencarnou na sua sogra e, claro, se inscreve para não perder os próximos capítulos da novela Os Animais e os Deuses. Porque aqui, a única coisa sagrada é dar risada aprendendo. E olha só, não vai sair voando igual pombo sagrado sem antes deixar seu like, hein? Isso ajuda mais do que leite oferecido para cobra no festival. Se você conhece aquele amigo que trata o cachorro como se fosse um rei em missão espiritual, ou a tia que tem mais foto do gato do que dos filhos, compartilha esse vídeo com eles. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente revela o lado divino dos bichos, com menos sermão e mais diversão. E quem não se inscreve, pode acabar igual a um pombo de praça que só toma bolacha molhada. Ah, e não deixe de assistir os outros vídeos do canal, hein? Tem cada um mais doido que o outro. Bicho sagrado, comida exótica que parece castigo, gente morando em lugar que nem o Google Maps acha, estrada que parece fase do Mario Kart. É um combo de curiosidades que o Discovery Channel teria medo de exibir. Até lá! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help,